Olá, paz de Cristo para todos. A palavra-chave de hoje é medo. Quem nunca teve medo? Para isso nós vamos observar uma história interessante do rei Acaz. Esse rei ele é considerado um rei medroso, um rei que por uma conspiração ficou com muito medo. Nós vamos observar então Isaías capítulo 7, versículos 1 e 2. Vejamos. Quando Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém, contudo não conseguiram executar seu plano. Aí diz o versículo 2. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia. Qual era a notícia? A Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei, veja, o coração do rei de seu povo estremeceu de medo. Então a história vai dizer que quando o rei ficou sabendo que havia uma conspiração de guerra contra o seu reinado, o coração dele e do seu povo estremeceu de medo. O coração do rei e do seu povo estremeceu de medo. Como árvores, aqui o autor faz uma metáfora interessante, como árvores se agita numa tempestade. Então o rei ficou com muito medo. Basicamente, hoje nós vamos salientar essa palavra-chave. Essa palavra-chave de hoje é medo. Medo dos outros. Muito bem. Um dos objetivos da profecia de Isaías era destacar o contraste entre fé e medo. Então, um dos objetivos de Isaías é destacar esse contraste. Ou você tem fé verdadeira, ou você tem medo. Acaz é representado como exemplo de alguém medroso. Nós vamos ver isso do capítulo 7, no 25. Em seguida, Ezequias é citado como um rei imperfeito de homens, como exemplo de um rei imperfeito de homens de fé. Tá? No capítulo 37. A postura do próprio Isaías caracteriza um modelo melhor. Tá? Então, a postura do profeta Isaías caracteriza um modelo de um profeta, um modelo melhor, tá? De fé, o servo de Deus. E a figura ideal de alguém dotado desse dom. Então, Isaías ele é dotado desse dom e ele é um exemplo, tá? Um exemplo de um servo de Deus ideal, de alguém dotado desse dom. Então, veja bem, o rei ficou com medo porque ficou sabendo que ele ia ser atacado e se juntaram contra ele outros reinos para o atacar. E ele ficou com medo. Mas veja aí Isaías capítulo 41 e versículo 10 o que diz. Não tenhas medo, pois estou com você. Essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Ele diz, não tenhas medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Então aqui o próprio Deus diz para nós não termos medo, que Ele vai, veja, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos fortalecer e Ele vai nos ajudar com a sua vitoriosa mão, e ele diz a mão direita, que dá uma ideia de força, entendeu? Vamos ver mais um ponto aqui. Aí diz o seguinte, Acaz estremeceu quando soube que Israel e a Síria haviam se aliado contra ele. O Senhor, aqui nesse versículo, lembra, o Senhor incentivou a ser um homem de fé. Deus nos incentiva a ser um homem de fé, a crer nele. Pois, do contrário, não podia esperar que Deus o protegesse. Deus nos protege, mas nós precisamos ter fé. Nós temos que tirar o medo e ter fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vêm. Então, nós primeiro temos que ter fé. E o fé vai nos dar coragem. E nós vamos não ter mais medo. Que nossa força está no Senhor. Compartilhe esse vídeo, acione o coraçãozinho e se inscreva nesse canal. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. E até a próxima.